Adolescente. Amém. Glória a Deus. Cadê? A Fran, vem aqui orar por eles hoje. Vem aqui, líder do Ministério Infantil. Venha. Olha aí, ó. Suas crianças. Boa noite. Hoje, belo dia o Senhor me chamou para orar hoje. Hoje é o último dia do Kaique no Ministério Infantil Crianças. Então vocês judiem dele lá embaixo, tá? Triste que tem pouca criança hoje, né, Kaique? Podia ter mais, né? Vamos lá. Estenda suas mãos para frente para a gente orar pelas crianças. Pai, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui hoje, Pai. Que o Senhor venha ministrar no coração das crianças, Pai. Plantando a sua palavra, porque jamais elas se esqueçam, Pai. Cuida de cada um lá embaixo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 4. Todo mundo achou? Gálatas, capítulo 4, versículo... Quem achou diz amém? Versículo 4 até o 7. Diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor tem derramado sobre essa casa o teu Espírito. E eu te peço, Jesus, derrama sobre nós agora um espírito de sabedoria e revelação para que a gente compreenda a mensagem do céu liberada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, nós encerramos a série na semana passada. A série A Igreja Não É Opcional. E nós agora vamos pregar qualquer mensagem. Brincadeira. O Senhor tem liberado algo para hoje. Quantos creem que o Senhor já está fazendo algo aqui nessa noite? Eu hoje, se fosse possível, eu não tinha feito nem intervalo. Se eu pudesse, eu tinha continuado já no momento. Mas eu entendi que era o momento da gente ter também essa comunhão. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que aponta a respeito de como Jesus fez a obra dele na cruz, enviado pelo Pai, mas aponta o que o Espírito está fazendo hoje e continua ainda fazendo. Então Deus o Pai envia seu Filho faz uma obra poderosa, e o que o Espírito continua fazendo é clamando Abba, Pai, porque o Espírito de Deus, ele continua clamando e apontando sempre para o Filho, e o Filho para o Pai.
Então a gente precisa entender que o texto que nós estamos lendo, nós estamos falando de uma trindade. Nós estamos falando de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, todos eles apontando para um único lugar. E esse lugar liberando uma graça salvadora sobre nós. Mas a partir disso, o Espírito que habita hoje dentro de nós, o Espírito que clama Abba Pai, o Espírito que clama Abba Pai, que habita dentro de nós, deve também clamar Abba Pai. Então, se o Espírito de Deus habita dentro de você, ele precisa estar clamando por uma coisa. E o Espírito que está dentro de você, ele não está clamando por um carro novo, ele não está clamando por um casamento, ele não está clamando por nada disso. Ele está clamando pelo próprio Jesus para que ele seja reconhecido. E reconhecendo Cristo, reconhecendo a revelação de quem Jesus é, ele está clamando Abba Pai. Não fique desesperado, você que precisa do carro, da mulher, do marido, de tudo isso, não fique desesperado. Clame Abba Pai. Ele é um Deus misericordioso, ele libera todas essas coisas. E ele então te transfere de um lugar que você não é mais escravo. Você agora se torna filho. E eu preguei algumas mensagens lá atrás falando a respeito disso. Que as heranças e as bênçãos e as promessas de Deus, elas são então para os filhos de Deus. E quando a graça salvadora ela entra na nossa vida, quando o Espírito de Deus entra em nós, quando esse Espírito que está clamando Abba Pai, ele te torna filho, porque você está chamando o Deus de Pai. Assim como ele tem propriedade para chamar de Deus Pai, ele agora te torna alguém com propriedade e autoridade para chamar Deus de Pai, e não de alguém distante. E é isso que nós estamos clamando. Mas no meio de toda essa verdade, de toda essa simplicidade, dessa verdade simples que a gente tem, que é, clamamos Abba Pai, o Espírito já está sobre nós. A gente entende que há uma inconstância absurda na nossa vida, porque a gente não consegue entender a filiação de Deus. E quando nós não conseguimos entender então a filiação de Deus, as inconstâncias, as crises, as coisas que nós temos, elas começam a acontecer. E a maneira como nós olhamos para o Senhor determina o que Ele é para nós. A maneira como você olha para Cristo e a maneira como você olha para Deus determina quem Ele é para você. Porque por mais que Ele seja Pai, e Ele nunca vai deixar de ser, pode ser que o seu olhar não consiga perceber que Ele é Pai. Pode ser que para você Ele seja qualquer outra coisa que não seja Pai. Mas diante da verdade do Evangelho e da revelação de Cristo, aquilo que nós precisamos ver e compreender é que Ele é o nosso Pai. Essa é a verdade do Evangelho. Às vezes eu penso que Deus quer fazer coisas novas na nossa vida, mas a gente está preso ainda lá atrás no que aconteceu com a mentalidade de escravo. E a mentalidade de escravo, ela te aprisiona para que você não consiga reconhecer o próprio Cristo. E quando você não consegue reconhecer o Cristo é porque você está debaixo de um jugo que não é do Espírito. Porque o Espírito apresenta o Pai. E a escravidão te apresenta uma prisão. Então você fica preso sem conseguir olhar para frente ou sem conseguir ir adiante olhando a respeito daquilo que Cristo tem para nós. E sabe o que Jesus tem para nós? É algo maravilhoso. Mesmo que haja momentos difíceis, ainda assim é algo maravilhoso. Porque o plano dele é bom. Mas eu olho e falo assim, ó, você olha para a sua vida e diz assim, pastor, que bom o quê? Olha o que eu estou passando. Olha essas coisas. Você acha que a gente também não passa essas coisas? Todo mundo passa, gente. Eu já falei isso tempo atrás, o carro do pastor também quebra. O pastor também fica doente, com dor de cabeça, gripado, ou fica assim, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Deus ainda é bom. Se o seu olhar for de alguém que está olhando ainda cheio do Espírito,
e deixar o Espírito habitar dentro de você, ele ainda vai continuar clamando Abba, Pai, em meio a todas as situações. Ele ainda vai continuar apontando para essas coisas. Porque as lutas, elas tentam nos fazer desistir de viver algo novo no Senhor. E por mais que eu entenda, e eu entendo, que as lutas, as dificuldades, elas têm esse caráter de nos fazer parar. Por mais que eu entendo que as lutas têm esse potencial, não esse poder, esse potencial de nos paralisar. Você tem que entender que a sua luta não é contra carne nem sangue. É contra principados e potestades. Quando você começa a entender isso, você fala, então por que eu estou sofrendo assim? Porque as lutas que você passa, por mais que sejam espirituais, elas ainda afetam o natural. E quando as lutas afetam as coisas naturais, o curso natural da vida, o que você pensa é, então eu vou desistir disso. Não, o que você precisa é aumentar o volume do Espírito em você. Porque quando você aumentar o volume do Espírito dentro de você, é como se ele fosse uma voz com volume. Quando você aumentar o volume do Espírito, ele vai começar a cantar mais alto. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. E quem resolve as nossas lutas e os nossos problemas não é nós, é o Pai. E quando o Espírito intercede por nós, clamando, Abba, Pai, o nosso Espírito se junto com o Espírito de Deus, clamando, Abba, Pai, intervenha no meio dessa situação que eu estou vivendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então nós não estamos fugindo da luta. A gente não está fugindo da guerra, porque a guerra ela vai acontecer. O que a gente precisa é aumentar a nossa arma contra a guerra. O que a gente precisa é aumentar o Espírito dentro de nós, porque a guerra vai acontecer. Quando o Senhor Jesus nos torna filho deles, nós temos certeza de um lugar que nós pertencemos. Você tem certeza para onde você pode ir? Você tem certeza para onde você pode voltar? E não há medo. Não há medo. Porque você tem um lugar seguro no Abba. Abba Pai é um lugar seguro. É um lugar onde a gente pode descansar. Você perde o medo quando você entende de quem você é. Pessoas que entenderam de quem realmente são, perderam o medo. Quem já sentiu medo? Diante da situação de você saber que você é filho de Deus e que Ele sustenta todo o universo, o medo tem que se esvair. O medo tem que ir embora. As dificuldades, elas podem ainda perseguir, mas o Abba Pai ainda está clamando dentro de nós. Então não há dúvidas de que aquele que realmente entregou sua vida para Jesus, para Cristo, aqueles que realmente pertencem à família de Cristo, aonde o sangue passou por nós, e não há o que você faça ou deixe de fazer, ou qualquer defeito, o sangue de Cristo ele é poderoso para cobrir todas essas coisas. O sangue de Cristo é poderoso, o amor de Cristo nos encontra em todos os lugares. E quem foi comprado por um sangue absoluto, foi comprado por completo, você não foi comprado pela metade. O Espírito que está habitando dentro de você não comprou meio Tiago, ele comprou o Tiago por completo, com as coisas boas e com um monte de defeito. Ele te comprou com defeito. E ele sabia que você ia dar defeito. Olha que legal. Jesus sabia. O sangue de Cristo passou por essas coisas. Não há dúvida de que uma graça absoluta pode encobrir o nosso pecado por completo. E esse é o único evangelho de Jesus. O nosso pecado foi coberto pelo sangue de Cristo.
O problema é quando a nossa falta de filiação entra dentro desse lugar. E a gente começa a ficar meio sem rumo, sem destino, se sente sozinho, isolado, não sabe para onde ir. Não sabe para onde ir porque não tem um pai dando destino. Você sabia que o mal do século, da geração, é não ter um destino por falta de pai? É terrível. A falta da paternidade, ela estraga, ela destrói a humanidade. Mas, quando você encontra Cristo, quando o Espírito de Deus te revela quem é o Cristo te revela quem é o Pai, e o Pai te dá um destino que só Ele pode dar. E isso é poderoso. Isso é motivo de gritar, de celebrar, de pular da cadeira e dizer: uau, eu tenho um destino agora. Eu tenho um lugar onde eu posso pertencer. Nós desejamos ansiosamente pertencer a alguma coisa. Todo mundo gosta de pertencer. Eu gosto de pertencer à tribo tal. O outro diz: eu gosto de pertencer à tribo tal. E tá tudo bem. Eu gosto de pertencer à família de Cristo. E eu quero que você ame pertencer à família de Cristo, porque Ele nos dá um destino do céu, apontando para conhecer Cristo. Quando Jesus é o nosso fundamento, nossa rocha, você não precisa ir para lugar nenhum. Você já está firmado na rocha. Você não precisa procurar em outro lugar. Você já encontrou um lugar seguro. Se você já encontrou Cristo, você já encontrou um lugar seguro. Cristo é igual a lugar seguro. Pode descansar. Você encontrou Cristo? Pode descansar. Mas descansa. Você encontrou Cristo. Mas sabia de uma coisa? Que o Espírito esse que nós estamos falando, ele é consolador. Ele nos chamou para ser um consolador. Ele disse que seria um consolador para nós, desculpa. Mas ele não te consola com as coisas desse mundo. Ele não vai te consolar com as coisas desse mundo. O que está te faltando, Davi? Uma perna não machucada hoje? Eu posso te curar, está tudo bem. Mas se eu não te curar, saiba, eu estou com você. O que você precisa, eu posso te dar. Mas se eu não te der, eu ainda sou aquilo que você precisa. Eu ainda sou o Cristo inabalável, aquele que é superior a todas as coisas. Eu ainda sou a rocha inabalável, o qual você pode se sustentar e se firmar nesse lugar e descansar. Ah, Jesus. Então nós precisamos depositar a nossa dependência nele e em ninguém mais. Em ninguém mais. Ter pessoas para compartilhar as suas lutas é bom. Mas quando você coloca uma pessoa no lugar de Jesus, como se fosse uma rocha inabalável, é questão de tempo para você se frustrar. Só Jesus pode ser esse lugar. Só Jesus é a pedra inabalável. Então os que olham para o Senhor se mantêm firmes. Os que esperam no Senhor, a sua esperança não é frustrada. As suas expectativas não são frustradas. Os que dependem do Senhor não são abalados com ventos externos. Não são. Pode vir vento. Nós vamos ficar igual, como que é o nome? É palmeira? Que arca vai até o outro lado, mas não quebra. Pode vir vento. Pode vir terremoto, pode vir o que for, eu continuo firmado na rocha inabalável. Então, as nossas carências, dificuldades, os nossos problemas devem ser depositados em Jesus, não em uma pessoa. Quando você deposita as suas carências em alguém, você está tentando colocar essa pessoa no lugar de Jesus, que só Ele consegue fazer essas coisas. Até marido e mulher. Você não consegue colocar sua carência na sua esposa ou a esposa no seu marido.
Você não consegue, porque chega uma hora que fala assim, eu não aguento tudo isso. Mas o Senhor consegue. O Senhor se coloca nesse lugar por nós, de alguém que é uma pedra inabalável. O grande desejo que a gente tem de se sentir parte, de ter aquele senso de pertencimento, de fazer parte de alguma coisa, de ser parte de algo da família de Deus, só Jesus consegue. Essa igreja pode ser a mais acolhedora possível. Se Cristo não te inserir na família dele, você não vai se sentir parte. Porque é Cristo que faz essas coisas. Mesmo que exteriormente a gente se sinta afligido, aquilo que está dentro de nós, o Espírito de Deus, gera uma fortaleza em nós. Eu creio que o Espírito está hoje soprando algo nesse sentido aqui, gerando nos nossos corações um lugar onde nós podemos depender dele. Isso quem faz é um pai. Sabe quando você é filho, você se preocupa com as coisas do pai. Quando você é pai, você se preocupa com o destino dos seus filhos. E isso é o que Deus tem feito no meio da igreja, apontando um lugar para nós, aonde nós vamos nos preocupar com a coisa do Pai, e o Pai está gerando destino em nós, como filhos, como alguém que tem pertencido à casa de Deus, como alguém que tem um senso de pertencimento, que não é abalado por qualquer coisa, porque o Espírito que habita dentro está clamando, Abba, Pai. A gente só tem um dever: não deixar o Espírito que habita dentro de nós morrer. Gente, nós só temos um papel. O Espírito habita dentro de nós e a gente precisa manter ele vivo dentro de nós. É ele que faz o papel de interceder pelos seus filhos. É ele que clama, Abba, Pai. Então o nosso papel é só dizer, olha, Espírito Santo, eu preciso, eu desejo e eu quero que o Senhor continue vivo dentro de mim, me guiando e me dando destino, em meio a todas essas situações que eu estou vivendo. Ainda assim, eu quero ser guiado por você. Então, diante disso tudo, eu preciso do Pai, eu preciso do Filho e eu preciso do Espírito Santo. O papel que Jesus fez foi anular tudo naquela cruz. A obra de Cristo foi suficiente para me transicionar então de um império das trevas e me colocar no império do seu amor. Colossenses 1, versículo 13. Ele vai dizer, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Esse foi o papel do Espírito em mim. Esse é o papel do Espírito em você. A obra que Ele tem feito através do sangue de Cristo. O Espírito está nos levando e nos conduzindo para um lugar onde você não pertence mais a trevas, mas agora você pertence à luz. Esse é o motivo de celebrar. Eu não faço mais parte das trevas. E já que eu não sou então mais das trevas, já que Jesus então me tirou das trevas, eu preciso de uma outra coisa. Eu preciso agora que Jesus então me tire do meio de uma multidão e me torne alguém íntimo e nos colocar num lugar de intimidade com Ele. Não basta só eu ter saído das trevas e ter sido inserido no reino do seu amor. Porque quando é como se fosse um trilho, nós vamos nos achegando. Então nós vamos indo para esse lugar. E desse lugar nós vamos caminhando. E aí você fala assim, mas espera aí, agora que eu tenho reconhecido Jesus, o Espírito que habita dentro de mim agora, clama por Abba Pai.
eu tenho um lugar então para pertencer, eu tenho um lugar para dizer que essa é a minha família através do Espírito. Então agora eu tenho que sair de um lugar de só conhecer Jesus por aquilo que estão me dizendo. Eu preciso ir para um lugar de intimidade. E aqui nós vamos entrando dentro da mensagem que vai dizendo assim, que nós precisamos então sair de um lugar onde a gente é só mais um no meio de uma multidão. Jesus precisa ser conhecido por nós e nós precisamos reconhecer Jesus. Não basta Jesus, você dizer, eu te conheço, Jesus, mas Jesus também quer te conhecer, Ele quer caminhar com você. Então agora você transiciona de um lugar aonde, quando Jesus caminhava no meio da multidão, sabe o que a multidão esperava de Jesus? Milagre, pão, comida. A multidão vem 5.000 pessoas atrás de Jesus. Será que eles queriam ouvir o evangelho do arrependimento? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, eles queriam comer. Manda chamar alguém lá, que tem uns pães que eu vou multiplicar. Jesus, não é hora de mandar eles embora? Não, eu vou fazer um milagre aqui. Provavelmente, diante de 5.000 homens, fora crianças e mulheres, possivelmente alguns nem viram Jesus. Tamanha distância que estava naquele lugar, mas todos foram cobertos a partir do milagre de Jesus por aquilo que Ele fez. Mas existiam algumas pessoas que a partir disso então começaram a caminhar para perto e dizer, eu preciso então conhecer também esse Jesus. E esse é o nível que a gente vai aumentando. Nós estamos falando de uma graça salvadora que te trouxe até aqui, que você entrou diante dessa porta, que você foi salvo a partir daqui, mas agora existe um lugar para aqueles que são filhos, se assentado na mesa, pertencendo à mesa de Cristo e dizendo, eu posso me assentar face a face com Jesus e conhecer Ele. Eu não sou satisfeito com aquilo que Ele pode fazer. Eu não quero as mãos de Jesus. Eu quero um lugar onde eu possa olhar nos olhos dele. Mostra-nos, Senhor, a tua face. Mostra-nos, Senhor, nós carecemos da sua glória. Mostra-nos, Senhor, a tua santidade. Nós carecemos da tua santidade em nós. A multidão não está preocupada se vai viver de forma santa ou não. A multidão não está preocupada se está vendo a face de Cristo ou não. A multidão não está preocupada se a face de Cristo brilha ou não. A multidão está preocupada, Deus me deu pão ou não deu? Eu estou satisfeito ou não estou? Eu não quero isso, eu quero ver a face de Cristo. Eu não quero parar numa obra que só me salvou e dizer, tá bom, eu vou para o céu. Não, eu não quero sair para o céu. Eu quero que o céu desça agora. Eu quero que o céu desça aqui. Mostra-nos, Senhor, a tua glória. Nós carecemos da sua glória. Aqueles que estão clamando para que a glória de Deus seja manifesta nesses dias são os mesmos que estão ansiando ir para o céu para viver com o Senhor. O que você acha que você vai fazer no céu se não ver a glória de Deus? O que é o céu para você, senão a própria glória de Deus descendo? Sabe, a gente tinha que viver igual aquela musiquinha antiga, né? Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus. Quem conhece? Eita, meu Deus, ó. Já começa aqui. Já começa a acontecer. Eu não quero. Se a multidão, entenda uma coisa, a multidão só tem o que Deus pode dar. Os filhos têm a glória permanente e tem o que Ele pode dar. Você está buscando do jeito errado. A gente está buscando do jeito errado. Se eu busco o que Ele pode dar, eu fico só com o que Ele pode dar. Se eu busco a face dEle e a intimidade com Ele, Ele me dá porque eu sou íntimo. E ainda assim eu estou vendo a face dEle.
aqueles que veem a face de Cristo. Eita, meu Deus. Se Deus é teu pai, se Jesus é teu filho, se a Bíblia está correta em dizer que o filho é o próprio pão de quem nós estamos comendo, o que a gente está se alimentando? O que tem te sustentado? Uma bênção de Deus que Ele te deu hoje? Uma luta que você venceu? Gente, não estamos dizendo que lutas não acontecem. Eu comecei pregando dizendo que lutas vão acontecer. E que o Senhor é mais do que vitorioso em todas as batalhas. Nós não estamos tirando esse fato. Mas eu quero saber se a gente está comendo e sendo sustentado, ou a comida que você está comendo é só passageira, paliativa, uma comida que não te alimenta para a eternidade. Você não pode ter fome só por necessidade, só para sair do meio de um buraco. Você não pode ter fome só para sair da caverna igual Elias. Elias teve fome na caverna, teve que um anjo acordar ele e dizer: ó, você precisa comer um pão, tomar uma água e continuar a jornada. Isso é fome por necessidade, isso já não é nem mais fome. Isso é sobrevivência. E eu não quero que Jesus seja sobrevivência para nós. Eu quero que Jesus seja vida para nós. É pão que alimenta todos os dias, que sustenta, e que eu tenho prazer de comer o pão. E não para dizer assim: olha, eu estava morrendo e de repente veio um pingo de água e me ressuscitou. Glória a Deus por isso. Mas sabe o que a gente precisa? A gente precisa de um pão que a gente tem vontade de comer, igual o pão da integração. Glória! A gente precisa de um pão que a gente tenha prazer de comer, se alimentar do Cristo. Aí você come só o básico para não morrer. Fala: Deus, pelo menos estou de pé, né? Pelo menos eu vim até aqui. Viver no básico é viver na multidão. Viver comendo uma migalha só para se manter de pé é viver no meio da multidão. Os íntimos comem do próprio Cristo assentado à mesa. Ao lembrarmos de todos os homens que viram a glória de Deus, eles estavam ao redor do Cristo, assentados à mesa. Sabe que quando você comer de Jesus, você não vai sentir mais falta de nada. E quando eu tiver falta de alguma coisa, eu vou saber para onde correr. Eu vou comer dele. Eu não vou comer das coisas do mundo. Porque eu entendo então que Jesus, ele não é um remédio paliativo. Ele é a cura. Ele não é um consolo de um amigo. Ele é o próprio Espírito Consolador. Ele não é alguém que vai me dizer algumas verdades na minha vida para que eu possa mudar algumas coisas. Ele é a própria verdade, o próprio confronto. Então ele é a cura, ele é o remédio, ele é o consolo, ele é o amigo, ele é o confronto que me faz mudar. E é nele que eu tenho que me sustentar. É nele que eu devo colocar o meu sustento. A minha cura vai vir a partir de uma fome que eu continuo mantendo em conhecer Cristo revelado. Pastor, estou desanimado. Não estou mais afim. A sua cura é ir para casa orar e conhecer a beleza de Cristo. Pastor, simples demais. Não tenho outra receita para te dar. Nenhum homem que viu a glória de Deus permaneceu do mesmo jeito. Nenhum. Você acha que você vai ser diferente? Pastor, problema no casamento.
Veja a glória de Deus. Pastor, é problema financeiro? Veja a glória de Deus. Pastor, é problema assim? Veja a glória de Deus. Pastor, eu estou com depressão? Veja a glória de Deus. Pastor, eu estou ansioso? Veja a glória de Deus. Pastor, eu quero desistir, quero morrer? Veja a glória de Deus. Veja a glória de Deus. Discípulos íntimos se tornam semelhantes a Jesus não por uma obrigação, mas por intimidade. Filhos não são parecidos com seu pai por obrigação. Você já viu como meu pai anda corcunda assim? Você já viu como que eu ando? Assim. Igual. Isso não foi porque eu quis imitar meu pai, vou andar assim. Foi simplesmente porque eu tenho o DNA dele. E eu passei mais de 30 anos junto com ele. A sua semelhança de Cristo revela se você realmente tem visto a glória de Cristo na sua vida. A sua semelhança ao Filho de Deus que Ele deixou para nós, para nos transformar. A sua semelhança a Ele te denuncia o nível da sua intimidade. A sua semelhança de Cristo denuncia a sua intimidade com Ele. Você é denunciado todos os dias, toda hora. Tem horas que a sua denúncia é boa, tem horas que a sua denúncia é ruim, tem horas que a sua carnalidade aparece. Tem horas que ela aparece. Mas eu preciso permanecer nele. Eu preciso permanecer amando Jesus. Eu preciso permanecer no meio das dificuldades amando o Senhor, porque não há uma outra opção. Não há um outro alguém que a gente consiga colocar que não seja Ele para fazer essas coisas. Não há alguém, como o Ju disse numa mensagem aqui da igreja não ser opcional, não há alguém mais belo que a gente possa olhar. Não há. Você vai olhar para onde? Para gerar uma referência. Para qual pai você vai olhar para gerar uma referência que vai continuar clamando Abba Pai? Não tem. Só tem um. O Espírito de Deus em Jesus que habita dentro de nós está gritando: Abba Pai, eu quero me tornar semelhante a você. Não existe outro. Eu não consigo trocar minha adoração, porque quando eu penso em outra coisa, não tem outra pessoa. E quando eu troco o Senhor, eu estou trocando minha filiação. Quando eu troco o objeto da minha adoração, eu estou trocando a minha filiação. Eu digo: Senhor, nessa área da minha vida, eu não quero ser seu filho. Eu não quero ser parecido com o Senhor aqui. Agora me diz, tem alguém melhor para você se tornar parecido que não seja o Cristo em qualquer área da sua vida? Tem alguma área da sua vida que você diz: eu vou olhar para o Du, eu vou olhar para o pastor, eles são melhores, eles são bons exemplos, ainda assim eu vou te frustrar, porque eu não sou o próprio Espírito de Deus clamando Abba Pai para transformar essas coisas. Não há um outro Deus. Não há. Você sabe que a nossa fome ela é gerada a partir de uma filiação. E aí nós desejamos ser íntimos. Sabe quando João Batista ele se encontra no deserto? Cara, um homem que comia gafanhoto e mel. É no mínimo estranho. No mínimo. Isso que é identidade, cara. Usar uma roupa estranha, no meio do deserto sozinho, podendo comer uma comida boa, comendo gafanhoto e mel, e dizendo: eu estou no lugar aonde Deus quer que eu esteja. Isso que é a identidade de um filho. Aonde foi que Deus te plantou? Você tem certeza? Você fala assim: olha, esse aqui não é um lugar muito bom, mas o Senhor me colocou aqui para eu viver desse jeito, para fazer essas coisas.
A única resposta que a gente pode dar para uma situação como essa é que a identidade de João Batista estava muito bem firmada em Deus. E o lugar onde ele permanecia estava muito claro para ele. Mas o que foi que João viu lá no deserto? O que foi que os outros homens viram para permanecer onde permaneceram, vivendo uma vida com Jesus e com Deus? A resposta é só uma. Eles viram a glória de Deus. Só tem essa resposta. É impossível um homem dizer que o lugar do deserto era um lugar bom. Não era bom, devia ser quente. Ele usava uma roupa estranha que provavelmente devia ser quente. Ele devia feder sovaco. Não tinha desodorante. O bafo dele devia ser terrível. As pessoas não caíam na unção, fingiam que tinham caído porque o bafo era grande. Você está entendendo? Mas um homem escolheu viver nesse lugar porque ele viu algo muito mais importante do que a própria vida dele. Esse cara tinha fome de conhecer Deus, de conhecer Jesus. E eu oro para que essa igreja encontre no Senhor um lugar nele. Não de forma rasa, não de forma religiosa, mas de forma radical e intensa. E que a gente chegue num lugar aonde, se a gente comer gafanhoto e mel, a gente vai estar feliz. O que tem poder de te tirar desse lugar? O que tem tirado o teu apetite de conhecer a Cristo? Que tem colocado teus olhos em outras coisas que às vezes não é gafanhoto e mel? Se é o sustento do Senhor para esse tempo, que assim seja. A gente precisa abrir mão, então, de algumas coisas que a gente está comendo, para começar a aumentar a nossa fome por Ele. Você sabe que o que te impede, às vezes, e o que me impede de ter fome de Cristo, não é ter falta de fome. Não é. Toda hora nós temos fome de alguma coisa. O que me faz ter falta de fome de conhecer realmente Cristo é eu estar comendo errado. Quando eu como errado, eu sacio a minha fome com outras coisas que não é o próprio Cristo. Eu não posso saciar a minha fome com outras coisas. Quando nós conhecemos Cristo, quando Ele se revela para nós e a gente começa a se alimentar do próprio Cristo. Você sabe quando você começa a se alimentar de Cristo? É quando você lê a palavra e ela faz sentido para você. Ela não faz sentido para outra pessoa, ela faz sentido para você. É quando você vai orar e você começa a perceber que sem Cristo você não consegue fazer nada. Você está se alimentando dele. Quando você vai para um lugar de oração ou de leitura da palavra e você se torna autossuficiente, você não está se alimentando de Cristo. Você está se alimentando de si mesmo. Nós precisamos nos alimentar de Cristo. E quando Cristo alimenta a nossa vida, as nossas insatisfações, os medos, as inconstâncias, a falta de paternidade se vai. Porque Ele supre todas elas. Jesus mesmo disse: eu não quero comer desse pão que vocês têm para me dar. Ele fala isso para os discípulos preocupados, e esquecemos de pegar pão para a viagem. Jesus não estava nem aí para o pão para a viagem. Ele falou: esse pão que vocês têm, esse eu não preciso. Eu preciso do pão que vem do céu. A gente precisa começar a ter fome de novo dessas coisas. O que o mundo pode me dar que tem me parado de comer as coisas que são do céu? Ei, Jesus. Por isso que a gente não pode se alimentar de coisas que são paliativas. Quando você encontra alguém, lembra aí de alguém. Quando você encontra alguém passando por muitas lutas,
mas essa pessoa reconhece que ela é satisfeita em Jesus, você não vai provavelmente ouvir uma fala contrária de João Batista. De novo gafanhoto? De novo mel? Alguém que está passando por luta, mas é alimentado por Cristo, ele vai falar de novo gafanhoto, de novo mel, de novo eu tenho tudo o que eu preciso. Se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Eu não tenho mais falta de nada. Eu posso entender que em Cristo eu vou vencendo todas essas coisas. Então eu não preciso aumentar a minha oração para resolver os meus problemas. Eu preciso aumentar a minha oração para que gere fome dentro de mim, para eu conhecer Cristo. E quando eu conhecer Cristo, todas as outras coisas serão resolvidas. O gafanhoto e o mel vão ser suficientes. O deserto vai ser suficiente, sabe por quê? Porque Jesus está nesse lugar. Aí não tem problema. Quem se alimenta de Cristo não para por nada. Sabe por que essas pessoas não desistem do Evangelho? Porque elas não param de gerar fome dentro de si mesmo, dizendo: eu preciso conhecer mais de Cristo. Quando nós cantamos, qual é a beleza de Cristo que eu ainda não vi? Você olha assim e fala: pô, eu já tenho 30 anos já de Evangelho. Eu já li a Bíblia inteira 2 vezes, 3 vezes, e o problema é que às vezes a gente vê que nem são pessoas assim, que já se satisfizeram, dizendo: eu já conheci tudo. Conheceu nada, nós temos uma eternidade para conhecer Cristo. A gente diz que a gente está gastando nossa vida para conhecer Cristo. Meu Deus. Oh, meu Deus. Uma fome que Cristo coloca dentro de nós, ela é insaciável. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você quer conhecer a Cristo. Quanto mais você tem a descrição, como o Du falou hoje, ao redor do trono, os anjos estão cantando santo, santo. Sabe por que eles estão cantando santo? Porque é uma nova revelação de quem Cristo é. E aí você fala: mas eles estão na eternidade e estão cantando santo, não por obrigação. Você viu quando a igreja hoje explodiu aqui na adoração no final? A gente estava cantando o quê? Santo, 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 santo. Nós nos unimos à adoração que está acontecendo no céu. E aí sabe o que vai acontecendo dentro de você? Vai gerando uma fome para cantar de novo santo. Aí você fala: mas eu vou cantar de novo santo. Aí você fala: santo. Aí você pensa: mas será que eu vou cantar de novo santo? Santo. E quando você pensa em desistir, o amigo que está do lado diz: santo, porque eu estou vendo alguma coisa. E aí você fala: santo, eu também quero ver essa coisa. A fome vai gerando mais fome dentro de nós, e vai gerando mais fome, mais fome, mais fome. Se a gente perder a fome de conhecer Jesus, nós perdemos tudo. Se você já perdeu a fome de conhecer a Cristo, você perdeu tudo. Desde alguns anos, há pelo menos 20 anos, há uma fome insaciável dentro de mim. E tem horas que ela chega a ser irritante, de tanta fome, que eu não sei mais como perseguir. Eu falo: Deus, só me ajuda a continuar te perseguindo. Só me ajuda, só me mostra como que é que eu vou perseguir. Que eu vou perseguir. A gente precisa de uma fome insaciável.
Depois de mais de 20 anos vivendo isso, eu ainda percebo que eu sou insatisfeito. E não é porque eu não gosto do que eu estou fazendo. E não é porque eu não gosto da vida que Jesus tem me dado. E não é porque eu acho que eu não tenho tido algo de Deus. É porque eu realmente acredito que tem algo muito mais profundo ainda. É uma indignação santa que brota dentro de mim. E tem horas que ela se confunde até com uma tristeza. Mas não é tristeza. É um desespero de ser avivado pelo Senhor. É um desespero de ser tocado por Jesus como eu nunca fui antes. Não é ser tocado por Jesus para saber se eu vou ganhar mais oferta. Não é um desespero para ser tocado por Jesus para saber se o meu ministério vai crescer mais do que está agora. Não é um desespero por saber se eu vou ter algo melhor ou se eu vou aparecer mais. É um desespero genuíno que eu falo: Jesus, eu queria ver você. Aquilo que o Senhor me revelou na tua palavra e aquilo que eu vivi até aqui é bom demais. Me torna mais semelhante a ti, Jesus, para que eu possa ver um pouco mais da tua glória. Mostra-nos, mostra-nos, carecemos da sua glória, mostra-nos. Mostra-nos, mostra-nos, carecemos. A gente já vai continuar cantando isso, mas eu quero que você entenda. Você precisa entrar num lugar, e eu preciso entrar num lugar, onde a minha fome e a minha sede precisam ser das coisas primárias do Evangelho. Conhecer a Cristo e a revelação de quem Ele é. E todas as outras coisas se tornam indivisivelmente secundárias. Secundárias. Quando eu entendo que conhecer Cristo de forma primária, essa deve ser o meu desejo total e minha fome total, o Senhor vai me consumir com um fogo dentro. E sabe, o meu desejo para essa igreja é: tenha fome, desespero de conhecer a Cristo, a ponto de que todo o resto se torne extremamente secundário. Pastor, eu não tenho dinheiro. Isso é secundário. Isso é luta da vida do dia a dia. Peça para Deus, ore por isso, não tem problema, vai lá. Mas foca no primário. Conhecer a beleza de Cristo. Conhecer Cristo revelado. Pastor, mas eu tenho dificuldade emocional. É secundário. Pastor, mas meu problema de saúde é secundário. Nós precisamos e carecemos da glória de Deus. Nenhum homem da história, nem na Bíblia e nem na história, que foi avivado por Jesus, pelo Espírito de Deus, buscou outra coisa que não fosse reconhecer e ter a revelação de quem Cristo é. Nenhum homem. Nós lemos na história e desejamos essas coisas. Não basta só desejar. Tem que ir e falar: Senhor, eu quero isso mesmo. Eu quero isso mesmo. Eu preciso da tua glória. Torne
nessa noite, tudo secundário. Diante da glória de Deus. Mostra-nos, mostra-nos, carecemos da sua glória. Eu não sei o que você precisa resolver diante de Jesus. Eu não sei qual é o seu problema. De verdade. Hoje eu só te peço uma coisa: torne ele secundário diante da revelação de Cristo. Se você deseja mais da profundidade da revelação de quem Cristo é, e deseja ver a glória de Deus, homens e mulheres que viram a glória de Deus, nunca mais se tornaram os mesmos. Você pode vir aqui na frente, você pode se ajoelhar. Hoje eu creio que Deus quer te mostrar a glória dele. Eu não sei como você vai dizer para Jesus que o deserto, que gafanhoto e mel é suficiente para você. Eu só sei que ele é suficiente. Mostra-nos a tua glória. Mostra-nos, mostra-nos, carecemos. Mostra-nos. Mostra-nos, mostra-nos, carecemos da sua glória. Mostra-nos. Mostra-nos, mostra-nos, carecemos da sua glória. Mostra-nos. A gente não precisa de uma música melhor. A gente não precisa de uma frase melhor. A gente só precisa de um coração que esteja desesperado a conhecer mesmo. Da sua glória. Se você estiver desesperado para conhecer Cristo, não tem outra alternativa. A resolução dos seus problemas, das suas lutas diárias, não é tentar resolver elas. É alguém que realmente viu a glória de Deus e não se importa com mais nada. Mostra-nos, mostra-nos, carecemos da sua glória. Mostra-nos. Mostra-nos, carecemos. Nós estamos criando um ambiente para que a glória de Deus desça nesse lugar. Mostra-nos, mostra-nos, carecemos da sua glória. Mostra-nos. Espírito, abra os olhos agora. Mostra-nos, abra os olhos.